Olá, eu sou Arnaldo Marques, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vou falar um pouquinho de uma experiência projetiva, onde a captação do que acontece na projeção, às vezes te possibilita comprovar a projeção. No meu caso, foi um encontro com meu pai, que desencarnou tem 2 anos. Meu pai desencarnou por câncer, então ele enfrentou muitos problemas físicos e muita dor. Já sou estudante pesquisador dessa área de projeção e ao longo de centenas de livros que você estuda, você adquire bastante conhecimento. Com o tempo das projeções, você aprende a identificar o que é uma projeção consciente e o que é uma projeção semiconsciente. Quando você não tem uma semiconsciente, é quando você não tem uma totalidade consciencial sobre você. Eu acredito que nesses momentos os amparadores estão no controle, os mentores estão no controle. Eles estão usando o seu corpo energético como instrumento de busca para que haja o despertar em determinadas consciências que estão presas em determinadas dimensões. Por exemplo, se existe uma consciência que está numa região muito densa, o mentor ele vai ter dificuldade para ir a esta dimensão mais densa. Então ele pode usar o seu corpo energético junto à sua consciência, que vai te proporcionar uma experiência para que haja esse conjunto, essa troca de experiência. Ajuda com que todos nós possamos crescer. Esta experiência ela é tanto voltada para os assediadores ou consciências que estão aprisionadas em determinadas dimensões mais densas, como para os assediadores que vêm nos assediar. Também é uma relação de troca que os dois acabam ganhando. Voltando, estava falando do meu pai, ele desencarnou sobre fortes dores e teve uma dificuldade inicial para se estabilizar com seu corpo energético normal, muita insegurança, sofreu muito com medo, encontrei com ele já algumas vezes. Vou citar o último exemplo, a última vez que a gente se encontrou, já aparentava bastante segurança, bastante controle sobre ele mesmo, já sabendo onde que estava. Então ele reclamou comigo rapidamente pediu uma sobrinha dele para vir trazer alguma informação para mim, ela não quis. Eu o encontrei com uma expressão um pouco fechada, eu perguntei o que está acontecendo. Ele falou, pedi uma sobrinha minha, ele não falou o nome. No momento me veio o nome da pessoa. Pedi uma sobrinha minha para levar uma informação para você, ela disse que não queria, mas na verdade ela não podia, né? E eu entendo o motivo. Para você que desencarnou para determinadas consciências, acessar determinadas dimensões é muito complicado, é muito complexo. É um turbilhão emocional a nossa dimensão física aqui. Então, muitas consciências, até as mais elevadas, têm muita dificuldade em vir estar aqui. Então, nos acessam da onde eles estão ou eles acessam os assediadores para causar determinadas emoções que todo esse processo evolutivo milimetricamente pensado por consciências muito evoluídas. Então ele estava um pouco chateado, ele me disse isso, depois eu enviei uma mensagem para ele, já desperto. Eu tenho me desenvolvido bastante no quesito da percepção dos pensamentos sutis. Eu vou falar nos próximos vídeos, uma maneira que eu uso para não me prejudicar na captação dos pensamentos sutis. Então nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso aí. Outro ponto que me chamou do encontro com ele foi ele reparar minha barba. Quer dizer, na época dessa projeção estava mais barbudo, minha barba estava muito grande. Interessante que até o seu falecimento eu não tinha barba. Eu não deixava minha barba crescer, 2013, final de 2013. Com o tempo que você vai estudando a projeção, você aprende a notar determinados comportamentos que fazem com que você perceba determinadas projeções, e tem acontecido comigo que eles têm deixado alguns alertas, alguns sinais que têm me possibilitado ao despertar lembrar da projeção. Então o fato dele reparar, o fato dele prestar atenção na minha barba foi algo que me fez lembrar. Ele olhou para minha barba e disse, você tá barbudo? Aí eu passei a mão na barba assim, falei,
Ah, o senhor gostou? Aí aquilo me fez lembrar quando eu despertei, quando eu retornei. Então você que está estudando projeção, que quer evoluir, que quer aprender bastante sobre projeção, comece a prestar atenção nos detalhes aqui no físico. Tente notar os detalhes aqui, porque isso vai se refletir lá. Não adianta você querer ter um comportamento lá que você não tem aqui. Então, desde criança, eu sempre percebi os detalhes das coisas, mesmo deixando muita coisa passar. Às vezes eu ficava tão preso em um detalhe que deixava todo o resto ao meu redor não ser notado. Então, mas mesmo assim, eu tenho uma percepção do mundo diferente dos meus colegas, o que me fez ter uma infância tranquila, mas uma adolescência onde eu não me achava, não me achei muito. Talvez aquele processo ali de formação e de autoconhecimento que era necessário ali, que a espiritualidade contribui para que algo aconteça depois de um longo período. Para você chegar a um determinado ponto de consciência, você tem que passar por um processo de despertar. Felizmente você só percebe isto depois, aí você entende o motivo de muitas coisas terem acontecido com você. Na hora que eu me aproximei do meu pai, todos que estavam em uma mesa, estavam conversando lá, todos se afastaram, respeitaram, diferente de quando você se aproxima de uma consciência em regiões mais densas, eles são muito maliciosos, então eles querem sugar alguma coisa, você percebe na expressão do rosto dos assediadores, uma malícia muito grande. Então dá para diferenciar quando você está em uma comunidade onde as consciências já alcançaram um conhecimento melhor, já estão mais cientes de si, quando você vai a determinadas dimensões mais densas, onde há uma malícia muito grande, tirar vantagem, aquela coisa, querer se aproveitar. Comportamentos são bem diferentes, então você tem que começar a notar o comportamento aqui para que isso vá se refletir lá. Ok? Um grande abraço. Luz da meia-noite. Espiritualismo e filosofia discutidos de uma forma bem simples.